Boa noite. Esse é aquele momento em que a gente começa perguntando aos presentes e espera um pouquinho pelos presentes para saber. Olá, Sibyl, tudo bem? E começamos perguntando a vocês se estou sendo bem ouvido, se estou sendo bem visto, se está tudo mais ou menos tranquilo, e a gente dá aquele tempinho para vocês dizerem, para podermos saber se está tudo se passando bem com a nossa live do momento. Portanto, eu aguardo só mais algumas respostas para vocês poderem me contar se estamos transmitindo ok e se vocês estão podendo comentar e se a gente está conseguindo se comunicar. Perfeito, Sibyl. Bom, enquanto a gente aguarda, para quem está chegando pela primeira vez nesse modelo de live, esse é o projeto do Paralelo Século XX através da francofonia. Nós fizemos encontros desse tipo, parecidos no primeiro semestre do ano passado, justamente numa versão um pouco mais contida, né, da ideia de falarmos um pouco sobre a trajetória da literatura em francês ao longo do século XX. A princípio, a gente pensava num encontro para ser realizado, uma série de encontros para serem realizados nesse espaço que está aqui, em torno de mim, que é o espaço da Bibliomaison, o espaço da Mediateca do Consulado Geral da França no Rio de Janeiro, mas com todos os eventos que têm nos atingido até agora, continuam atingindo, nós estamos tendo que fazer um redimensionamento. Então virou a oportunidade de conversarmos sobre 2 livros, fazermos leituras cruzadas de 2 livros a cada encontro para fazer referência ao período. Aí a gente aproveita para conversar um pouco também sobre os movimentos e sobre as características desses eventos literários que permearam o século XX na França. Mais uma vez, para recapitular, quem quiser dar uma olhada em como foram feitos os encontros na última temporada, digamos assim, que nós fizemos, tivemos alguns encontros. Vocês podem ir no Escritório do Livro, no canal YouTube do Escritório do Livro, onde está ali para ler o século XX através da francofonia, os nossos 4 encontros realizados em torno de 8 obras no ano passado. A gente resolveu começar essa nossa temporada, digamos assim, falando sobre os livros Infância, um dos poucos livros, na verdade, publicados da Nathalie Sarraute no Brasil, e O Ador, de Marguerite Duras, o outro, essa autora com muita publicação no Brasil ao longo dos anos e que teve um sucesso internacional bem maior ao longo do tempo do que a Nathalie Sarraute, que, digamos assim, é considerada hoje em dia, e talvez possamos ver porque um pouco uma autora difícil, uma autora menos acessível. Fazendo mais uma rodada de pergunta a vocês se tudo está bem para me escutar e me ver, e depois começando a conversa especificamente. Perfeito. Ok. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Rosana. Que bom vocês por aqui. Perfeito. Porque, enfim, a gente sempre tenta encontrar primeiro uma conexão entre as nossas... Perfeito, Léo, obrigado. A gente sempre tenta encontrar obras que se conectam de alguma forma, e Marguerite Duras e Nathalie Sarraute são 2 autoras que a gente pode dizer que têm todos os pontos em comum possíveis. A Marguerite Duras, nascida em 1914, a Nathalie Sarraute em 1920, viveram longas vidas. A Marguerite Duras morre somente em 1996, a Nathalie Sarraute
em 2000, no começo dos anos 2000, portanto, vidas biológicas e carreiras literárias que, de certa forma, se confundem com o próprio século XX. São duas autoras que nós podemos dizer que são imigrantes dentro do campo literário francês, isso porque a Nathalie Sarraute é de origem russa e a memória de infância, muito da memória de infância dela se conecta com a Rússia até a chegada e estabilização da família na França. Ela mesma diz que se construiu como francesa, que a sua própria percepção da França foi uma percepção construída, ela se tornou Sarraute ao chegar à França, e a Marguerite Duras que passou toda a sua infância na Indochina, filha de uma professora que se tornou uma rentista de terras, era um estímulo à imigração, um estímulo que fossem trabalhadas terras por colonos franceses para se fixar na Indochina. E a Marguerite Duras sempre diz, e disse explicitamente nos escritos de guerra, e de certa forma no Amante também, nas suas memórias daquele período, que quando você era pobre na Indochina, mesmo sendo francês, você estava inclusive abaixo dos locais, diante de uma determinada camada mais aristocrática francesa que estava presente na colônia. Então, de certa forma, ela se sentia excluída como não francesa, mesmo estando entre os colonos. Ela só vai definitivamente para a França já na idade adulta, já aos 18 anos é que ela se fixa efetivamente na França. Então, pode-se dizer que elas têm essas visões de outro lugar. Elas chegam ao campo de produção na França depois de terem vivido e criado suas raízes, de certa forma, em outros cenários, em outros países. Tanto uma quanto a outra tiveram carreiras muito produtivas e de impacto na França, mas pode-se dizer que esses dois livros fazem parte do momento de sucesso internacional propriamente que elas tiveram. Muito curiosamente, os livros aqui não são do período mais combativo em termos ideológicos, em termos intelectuais das duas. São romances de maturidade. O Infância foi publicado em 1985, o A Dor um ano depois, em 86. Então, são romances que já são criações maduras das duas, depois de uma carreira muito longa e de muitas mudanças na vida. Então, curiosamente, é justamente nesses dois romances que elas encontram uma projeção internacional mais potente. A Marguerite Duras pode-se dizer que se projetou também por conta da sua carreira como roteirista e diretora. O Hiroshima Mon Amour, ainda na década de 60, projetou muito o nome da Duras para além do campo da própria literatura, e ela também dirigiu os seus filmes até a década de 70, e isso deu a ela uma projeção por outro campo cultural. Mas, literariamente, com um reconhecimento global, aí nós podemos dever ao Amante, anterior, de 84, e ao A Dor. Curiosamente, tanto o sucesso, a projeção que a Sarraute consegue com a Infância, quanto Marguerite Duras com esses seus livros da década de 80, são livros autobiográficos, numa certa medida. Eles são livros que abordam acontecimentos claramente e assumidamente autobiográficos. São duas autoras que trabalharam a construção de personagem de uma forma muito exótica ao longo de suas carreiras, sempre recorrendo um pouco a elementos autobiográficos aqui e ali, mas talvez tenha sido justamente nessas obras dos anos 80 e na maturidade que elas voltaram e chegaram firmemente a resgatar lembranças, a tentar fazer um balanço autobiográfico e aí conseguir a sua projeção. E é claro, elas também compartilham, isso é óbvio, a experiência de serem escritoras, de serem mulheres produzindo literatura ao longo do século XX. Qualquer manual que dê as indicações de como foi a produção literária do século XX na França, e aí não precisamos nos restringir à França, mas no Ocidente como um todo, vai ter pincelados alguns nomes femininos para uma inundação, uma verdadeira homogeneização de pensamento vindo de autores e voltadas para personagens e reflexões masculinas. Isso não é novidade para ninguém, e a gente sabe que Sarraute e Duras terem se destacado, e isso com uma literatura original, e se destacado por causa das suas linguagens,
é um grande desafio e que elas são nomes muito isolados e que a gente tem muita dificuldade de encontrar as escritoras que se destacaram no século XX. E, mais uma vez, não somente falo isso com relação ao campo da França, mas em relação a toda a produção literária que a gente pode observar no Ocidente. Isso deve ter sido um barulhão aí desse lado. Então, o que a gente pode considerar nesse momento? As duas são muito associadas, e isso está em toda a obra delas, com um movimento chamado Nouveau Roman. A gente teve a oportunidade de falar disso quando abordou a obra do Alain Robbe-Grillet no ano passado. E pode-se dizer que, primeiro, Sarraute fez parte daquele núcleo mais idealista e o núcleo que criou a própria perspectiva do Nouveau Roman, o novo romance, um movimento organizado, um movimento que tinha perspectivas muito claras de que era preciso reformar a forma de construir narrativas literárias. O Nouveau Roman ele teve como seus pontos principais, né, de ideias de como isso poderia ser colocado, os textos do Alain Robbe-Grillet, por um novo romance, propriamente um texto teórico sobre a narrativa, e uma coletânea de ensaios da própria Sarraute chamado L'ère du soupçon, a Era da Suspeita, ou a Era da Desconfiança, onde esses dois livros, esses dois tratados, digamos assim, colocam as bases dessa tentativa de renovação do romance. Algo a que a Nathalie Sarraute vai ser fiel por todos os seus escritos ao longo da vida. Agora, para realmente linkar e entender como esse movimento do Nouveau Roman, que era um movimento em torno de alguns autores, ali no começo da década de 50, aí temos aquele grupo da Minuit, né? um verdadeiro grupo mais coeso da Minuit que estava nesse movimento e que se assumiu como novo romance, que era justamente o Alain Robbe-Grillet, a Nathalie Sarraute, também trazendo um conteúdo de pensamento sobre isso mais teórico, e temos o Michel Butor e o Claude Simon, que inclusive vai ser premiado com o Prêmio Nobel em 1985 depois. Esse grupo estava todo dentro do quadro de autores da Minuit, uma editora que já era reconhecida por ser uma editora que fazia apostas estilísticas, que já apostava numa certa vanguarda. Nesse momento que o Alain Robbe-Grillet, de certa forma, assume os caminhos editoriais da Minuit, ele coloca esse grupo mais coeso e eles transformam isso na sede desse movimento e dessa tentativa de renovar o romance. A Marguerite Duras, nesse momento, não faz parte desse núcleo mais fechado do novo romance. Ela aparece de uma forma subsidiária e muitos dizem que, na verdade, ela aparece de uma forma... ela aparece como agregada no novo romance por uma afinidade estilística, mas também porque o seu romance de maior sucesso até aquele momento foi justamente uma licença que ela pediu ao contrato de longa duração que ela tinha com a Gallimard, que foi a editora consistente das obras da Duras ao longo da vida. Ela teve uma licença, digamos assim, para fazer a publicação do Moderato Cantabile por outra editora e escolheu fazer pela Minuit. Curiosamente, ou não talvez, porque aí talvez ela tenha encontrado seu nicho de leitores, o Moderato Cantabile foi o primeiro sucesso comercial maior de publicação da Marguerite Duras. E nesse momento ela acabou associada ao grupo que já estava mais coeso dentro da edição de Minuit. Mas ela, digamos assim, estava de uma forma colateral, um pouco mais livre em relação ao que o Nouveau Roman tentava fazer. E o que o Nouveau Roman tentava fazer em termos estilísticos que era tão diferente? O que significa renovar o romance, renovar a forma de escrever? Isso é interessante para o que a gente vai ver depois, porque o que a gente entende, e isso continua valendo até hoje, como o princípio do que seria uma boa narrativa. O que é uma história que vale a pena ser contada, o que é uma história que vale a pena ser lida. A princípio, no entendimento geral,
A gente pode saber que uma história, para valer a pena, ela tem que ser uma história com muito movimento, ela tem que ser uma história que tenha um enredo, uma trama atraente. Portanto, ela tem que mostrar uma evolução que nos deixe em suspense, que nos faça caminhar por ela e sentir elementos de tensão. Ela tem que ser uma história bem construída, bem tramada, como a gente diz normalmente. Refletindo um pouco aquela ideia do folhetim rocambolesco do século XIX, em que tínhamos várias coisas escondidas e personagens que poderiam uma hora ser bons, uma hora ser maus, e isso tudo fazia com que a trama fosse interessante. Os personagens tinham que ser bem construídos. A ideia de que você tem que ter um personagem com o qual o leitor seja capaz de se engajar, tem que ser um personagem interessante e um personagem que tenha valores com os quais você consegue se identificar, para que você seja capaz de torcer por ele, para que você seja capaz de conhecer o seu passado, conhecer a forma como ele pensa. É preciso ter uma visão interior do personagem para conseguir fazer com que o leitor esteja engajado. E, de toda forma, tem que haver alguma coisa de heróico, tem que haver um objetivo a ser atingido, algo que faça com que o seu personagem faça uma viagem de um ponto de desconforto, ou um ponto em que ele está colocado diante de uma tensão muito grande, diante de um dilema, e esse dilema vai ser resolvido justamente com o desenvolvimento da trama. O que o Nouveau Roman propõe é justamente largar essas premissas. Largar a premissa de que você deve se concentrar no desenvolvimento da trama, de certa forma porque a vida não é assim, de que você deve se desconcentrar da perspectiva de que deve conhecer profundamente o personagem, porque não há necessidade. O personagem também deve ser colocado em segundo plano, e de que você não deve ter necessidade de pensar que a história tem uma narrativa que vá do ponto X ao ponto Y necessariamente. Ela não precisa focar numa progressão. O que é importante a respeito das possibilidades literárias é o fenômeno, é o que está acontecendo e sendo descrito no ato da produção do texto literário. Então, nesse sentido, a ideia é de que você transforme os seus personagens naquilo que eles são no momento em que você está narrando. Não fazer uma grande exploração interior, não tentar buscar as profundezas dele, mas analisar o fenômeno no qual ele está envolvido, analisar aquele momento. Isso tem muito a ver... Obrigado, Além. Guiomar chegando. Guiomar de Gramont. Embora a gente tenha essa perspectiva de que todos esses elementos da narração ainda são algo que nós buscamos, existe uma possibilidade para além disso. Existe a possibilidade de você tomar consciência do fato de que as pessoas não são construídas pelas suas histórias anteriores, de que as pessoas são mudadas continuamente e permanentemente pelos fatos que ocorrem a elas, de que a perspectiva de que nós temos que nos engajar é uma perspectiva nula, na verdade é uma vontade que temos de que nossa própria vida mude, mas ela não precisa se projetar no personagem. A ideia é de que nós sejamos capazes de aproveitar a literatura por aquilo que ela tem de capacidade para contar, para utilizar a linguagem para fazer, que não tem a ver com esses elementos. E isso tem muito a ver com dois aspectos que são cruciais e que a Nathalie Sarraute gosta muito de colocar no Era da Suspeita. Primeiro, por que essa questão da suspeita? A suspeita, na verdade, ela tem muito a ver com o avanço das possibilidades narrativas que ela estava assistindo, que todo o grupo estava assistindo acontecer naquele momento de formação desse grupo e dessa identidade literária deles. A evolução do audiovisual, a evolução do cinema, a evolução das comunicações de massa em geral, a evolução até, e ela chega a mencionar isso claramente, a evolução da possibilidade de que as pessoas se falem por telefone pessoalmente. Porque ela não está analisando somente a questão do livro, ela está analisando o que é preciso para contar histórias naquele momento. A gente sabe que entre os anos 50 e 60, a gente teve justamente grandes progressos e grandes modificações nas possibilidades técnicas de contar histórias com o audiovisual. E isso estava muito próximo desse grupo. A gente tem a Nouvelle Vague acontecendo com câmera na mão,
com som ambiente, com atores não profissionais, tentando explorar ao máximo a espontaneidade. E, diante disso, o que ela analisa é que o audiovisual tem possibilidades de contar as histórias da forma tradicional de um jeito muito melhor do que a própria literatura. Por que a literatura se fixar nas suas possibilidades, tentando reproduzir o mesmo paradigma de contar as histórias com essa premissa, se ela pode se libertar disso, já que, de certa forma, os meios de comunicação tinham evoluído de tal forma que alguém, inclusive, pode ter uma experiência narrativa escutando à distância uma pessoa que é capaz de contar uma história interessante, rocambolesca, de engajamento, e que seja próxima dela, pelo telefone que está ali à disposição. Isso tudo para dizer que ela considerava que, para estar em dia com os tempos e para que o romance não perdesse a sua importância, era preciso voltar àquilo que ele era capaz de fazer de melhor. Focar no fenômeno, focar nas palavras e no poder que as palavras tinham de recuperar o que ela chama de a potência poética da narrativa. E para isso, ela se engaja até o final. Manter a questão da potência e manter a questão de deixar a narrativa mais seca e mais focada no fenômeno possível. Ela também vai considerar, a gente pode dizer assim, mas provavelmente essa renovação do romance já foi buscada e feita com certo sucesso pelo modernismo, que veio algumas décadas antes. Mas, na verdade, no dizer dessa Roth, no seu plano de criação literária, ela se revolta mais ainda com o modernismo do que com a literatura clássica, do que com esse meio de contar histórias de folhetim, do que com Balzac, com Flaubert, que estava até o realismo do século anterior. Ela considera o modernismo uma das coisas mais danosas para essa perspectiva de modificar a narrativa, que é justamente aquela premissa modernista de mergulhar no íntimo dos personagens, de assumir a primeira pessoa e tentar falar num turbilhão de palavras sobre o que acontece no mundo interior de cada um. E assim, o próprio artigo A Era da Suspeita, ele é uma grande crítica ao modernismo. A grande crítica à ideia de que os autores resolveriam os seus problemas de uma nova forma de narrar, mergulhando no seu eu, mergulhando na sua própria biografia e encontrando no seu íntimo uma voz que era só sua e uma forma única de ver o mundo. Ela, na verdade, argumenta que quanto mais você tenta partir desse chamado interior, desse interior máximo, dessa coisa no fundo de si mesmo, na verdade você encontra o vácuo. E aí está a questão da suspeita. A questão da suspeita é a suspeita constante do leitor em relação ao autor. Essa era da suspeita que ela comenta, que é o nome do artigo, é justamente a perspectiva de que o leitor já se desconecta desse suposto mundo interior profundo que os autores modernistas estavam tentando encaixar. Essa ideia proustiana, joyciana, os escritos de Virginia Woolf e todos que se seguiram ali em torno, nessa análise a partir de uma perspectiva muito psicológica, eles, na verdade, levam a uma vacuidade e uma desconexão do leitor em relação ao autor. E, num certo sentido, acho que vocês podem até testemunhar isso, ela tem um pouco de razão de perceber esse impacto, porque o modernismo, na verdade, com todas as mudanças que gerou, com todas as possibilidades narrativas que ele criou, na verdade, foi o começo de um grande abismo entre as possibilidades de ler uma obra sem mediação. É muito difícil que você possa chegar para alguém que está fazendo uma leitura de Joyce, de Proust, de Virginia Woolf, de Blaise Cendrars, e é muito impossível que você consiga verificar que essa pessoa está fazendo uma leitura não mediada por uma série de informações biográficas. Começou a se cultivar a ideia de que era absolutamente necessário entender as conexões simbólicas entre o mundo pessoal do autor e aquilo que estava escrito no romance. O romance deixa de ter autonomia para ser um produto de uma reflexão autobiográfica que você tem que buscar para entendê-lo. E isso cria suspeita, isso cria desconfiança,
E isso cria um afastamento da narrativa das suas possibilidades. O que ela chama de potência poética é isso, a possibilidade de que você possa entrar no romance, entrar no fenômeno, sem precisar de nada que esteja fora do texto. De que você possa entrar num mundo que é auto-centrado e um mundo que está fechado e referenciado na própria narrativa. Para isso, os livros de Sarraute são, por exemplo, Les Fruits d'Or, As Frutas de Ouro, ou Frutas Douradas, como acho que foi publicado no Brasil. Um livro que tem como personagem principal um próprio livro, um objeto inanimado e as formas como ele interage com o mundo, despido de todo o psicologismo, de toda a perspectiva biográfica. Um livro impressionante, que é o Vous les entendez, Vocês os escutam, que é justamente um livro que não é uma narrativa, ele é um painel. Ele, na verdade, é um grande retrato que está sendo construído de vários ângulos possíveis sobre a mesma circunstância. Uma circunstância muito prosaica. Um grupo de adultos reunidos para um sarau, para um encontro de amigos e que escuta crianças brincando num quarto no andar de cima. Apenas essa reflexão, apenas o impacto sensorial de ouvir as vozes das crianças embaixo é analisado de vários ângulos possíveis e passa por aqueles personagens. Não sabemos quem são esses personagens. Nenhum personagem de Nathalie Sarraute tem nome. Todos eles são personagens anônimos sempre. Nenhum deles parece ter passado. Tudo que sabemos sobre eles é o que está acontecendo no próprio momento em que o livro está sendo contado, em que o fenômeno da escrita está se dando. Essa é a premissa que ela vai levar adiante. Disent les imbéciles, dizem os imbecis, ele é construído a partir de um diálogo sem âncora nenhuma, um diálogo entre homens que vai progredindo ao longo do livro e tão casual que é apenas o fenômeno. Não sabemos nada sobre a história, o nome, são vozes que nós estamos ouvindo circunstancialmente e que tem que ser o bastante para realizar a potência poética que ela fala. Marguerite Duras também vai por aí, embora não se engaje. Uma das coisas mais conectadas com essa forma de ver que Duras vai sempre usar é que ela tem uma perspectiva muito não psicológica dos seus personagens, nesse sentido de que encontrar um personagem de Duras, a não ser que nós tenhamos aquela brecha autobiográfica que ela coloca em alguns dos romances, o Les Impudents, por exemplo, que é o primeiro romance, tem uma brecha, uma capacidade de integração com a história pessoal dela, em que você consegue vê-la. Você consegue vê-la claramente numa barragem no Pacífico, né? Que é um livro que é claramente autobiográfico, embora ela substitua os nomes. Mas os personagens que não têm essa pequena âncora biográfica, autobiográfica, eles são personagens que acontecem totalmente no fenômeno. Você não consegue ter ideia, ela não fica explorando a paternidade, a maternidade, as relações anteriores, os traumas. Eles acontecem naquele momento e eles se realizam completamente naquele momento. Existe uma frase que foi atribuída ao Alain Robbe-Grillet, como dita a uma revista crítica por ocasião do lançamento do livro Le Ravissement de Lolvi Stein, né, que aqui no Brasil tem o nome de O Deslumbramento, de 1964, em que Alain Robbe-Grillet é atribuída a ele a frase que muitas vezes é discutida, de que Marguerite Duras seria a Edith Piaf do Nouveau Roman. É curioso isso, porque essa pequena brincadeira já foi interpretada de várias formas diferentes. O que significa essa pequena espetada do Alain Robbe-Grillet de chamar Marguerite Duras de Edith Piaf do novo romance? Certamente, assim, na minha visão, acho que numa visão um pouco mais pacífica da coisa, existe a ideia de que Edith Piaf é uma cantora popular, uma cantora que joga mais com o público e que é capaz de ser mais convencional quando precisa. Então, as conquistas, as inovações literárias que a Marguerite Duras estavam propondo, elas sempre tinham um pouco mais de algo convencional, algo que ainda poderia alcançar o grande público, e ela se dispunha a fazer essas pequenas concessões.
E, por outro lado, a gente pode dizer que a Edith Piaf é associada internacionalmente com uma pessoa que é capaz de descarregar emoções e que pauta o seu canto e a sua interpretação pelo sentimento. E essa é uma das acusações, digamos assim, mais frequentes contra a literatura da Marguerite Duras em relação aos seus contemporâneos do Nouveau Roman, de que Marguerite Duras seria uma escritora sentimental. E antes da gente entrar propriamente nos livros, essa ressalva sobre ela ser sentimental é uma coisa que não se pode confundir na nossa mente quando a gente vai se aproximar da obra dela com uma perspectiva sentimentalista. Certamente Marguerite Duras é uma autora sentimental. Certamente ela não é uma autora sentimentalista. E ela de fato se destaca em relação aos seus colegas por privilegiar uma aproximação sentimental dos personagens. Mas temos que reparar que se ela fosse sentimentalista, ela estaria fazendo parte de um grupo de autoras e autores que, de certa forma, promove a linguagem do sentimento como uma linguagem superior à linguagem do intelecto. Ela estaria fazendo, com a sua literatura, uma promoção da linguagem sentimental, uma promoção que faria com que as soluções realmente importantes do romance, da narrativa, fossem soluções sentimentais e que elas vencessem, de certa forma, as argumentações menos importantes dentro da estrutura do romance que do intelecto. Não é o caso. O sentimento é algo que ela aborda também no fenômeno. E aí pode-se falar especificamente da questão do deslumbramento. Esse livro de 1964, que é um dos grandes livros da Marguerite Duras, em que ela constrói um livro que é extremamente sentimental, que tem emoções muito grandes, emoções muito fortes correndo entre os personagens, é narrado por um homem. A Love Stein é uma personagem muito completa do ponto de vista sentimental, mas sobre a qual nós não sabemos nada do passado e nem temos uma perspectiva muito clara de como as coisas vão acontecer depois que a narrativa termina, e, no entanto, ela é perfeitamente construída. Nós conseguimos ver e nos engajar, de certa forma, com a Love Stein, essa mulher que é abandonada pelo noivo num determinado momento do livro e que passa o tempo todo sendo olhada pelos demais como alguém que foi traumatizada por aquele evento e que está se curando continuamente daquele abandono. Ela é tratada, digamos assim, como uma louca, como uma pessoa que mudou completamente de personalidade a partir daquele evento e que está tentando lidar com isso. Mas nós nunca sabemos mais sobre ela do que o momento da separação, o momento em que ela encontra o narrador dessa história, que é um homem com o qual ela se envolve, e um momento posterior que não nos dá propriamente um desfecho, nem um caminho a seguir. Ela é apenas um retrato daqueles fenômenos que aconteceram ali. Mas, sim, os sentimentos que foram evocados ali, os sentimentos que aconteceram entre os personagens, mas não sentimentos profundos, herdados, sentimentos circunstanciais, sentimentos que estão ligados ao que aquela pessoa é naquele momento, e não uma tentativa de cristalizá-lo a partir da sua biografia ou a partir da sua psicologia profunda. Na verdade, isso também vai acontecer nos demais livros que estão em torno do deslumbramento, essa ideia de que não é preciso entrar profundamente no personagem para ser sentimental. Você pode lidar com o sentimento de uma forma fenomenológica. Você pode tratar dele naquele momento em que ele está sendo despertado, sem precisar dar a ele um passado e um futuro, e presentear o seu leitor com essa perspectiva pontual. A estrutura temporal fragmentada, pergunta Guiomard, no Ciúme, do Robbe-Grillet, também é uma característica do Nouveau Roman. A forma de abordagem do Robbe-Grillet, até a gente viu um pouquinho na sessão sobre o Voyeur, é que o Robbe-Grillet ele segue esses princípios do Nouveau Roman exatamente com a ideia de que você não precisa, de todos esses elementos que a gente falou, entrar nas características psicológicas profundas. Você pode se ater ao fenômeno, se ater ao momento e aos objetos, e o Alain Robbe-Grillet acrescenta essa característica mais forte de estrutura temporal fragmentada, porque, além do mais, ele desafia o próprio sentido do romance.
o que ele faz no Ciúme, assim como o que ele faz no Voyeur, o que ele faz no Labirinto, e que faz parte da obra dele, é criar uma situação em que nós fiquemos não só confusos com relação à temporalidade, mas que fiquemos confusos com relação à própria identidade dos personagens. Ele é tão focado em transmitir o fenômeno e as sensações dos momentos em que ele está descrevendo, que ele faz um desafio um ponto além ainda, que é a nossa possibilidade de que ele troque personalidades, troque às vezes nomes de personagens, e ainda assim aquele momento da fruição do romance continuar tendo efeito. A estrutura temporal fragmentada, então, Guiomar, ela faz parte do Nouveau Roman porque ela é um desafio justamente de que haja necessidade de seguir uma certa coerência estrutural. Eles negam, né, por princípio, a própria necessidade de você ter um enredo. Na medida em que o importante é que você seja capaz de fazer um painel de uma situação, em que você seja capaz de utilizar a palavra para ir em torno dos objetos e dos acontecimentos de um momento temporal muito nuclear, você também não precisa respeitar sequer, e aí o Robbe é mais radical, eu acho, que a própria Sarraute, você não precisa sequer obedecer uma sequência temporal. Você pode lidar com esse fenômeno de vários ângulos diferentes e a partir de vários pontos temporais, porque se você se sentir obrigado a seguir uma sequência temporal, isso também significa que você está se rendendo à necessidade de que você tenha uma trama, uma relação de causa e efeito. E isso é o desafio. Isso não seria necessário. E tudo que não seria necessário pode ser deixado de fora, porque a fruição vai continuar focando na palavra e no fenômeno. Então, sim, é uma coisa que é explorada por vários deles. Então, dito isso, e aproveitando para a gente volta ainda a esse tema, mas falando um pouquinho do que acontece com a infância, qual é a grande questão, já que a gente falou desses princípios que norteiam a obra da Nathalie Sarraute? O Infância, ele já foi apresentado como um livro que, como o próprio nome diz, é de elementos autobiográficos. Ele pode ser considerado um contrassenso em relação a toda essa ideia que está se falando. Afinal de contas, é uma autora consagrada por desconsiderar a psicologia interior e esse elemento de introspecção que foi trazido pelo modernismo e que ela gostaria de apartar para se dedicar totalmente à palavra e ao fenômeno, e ela resolve fazer um livro sobre memórias da sua infância. É um escorpião, se não me engano, também. Agora que você falou lacraia, Guiomar, eu fiquei na dúvida, mas se não me engano, é um escorpião. Essa questão das simbologias repetidas também é utilizada como uma espécie de jogo interno dentro da carreira do Robbe. Na verdade, há quem diga que ele faz isso mais para confundir do que para que você seja capaz de entender a simbologia toda. E de que, na verdade, esse elemento é para brincar com o próprio sentido. O escorpião pode aparecer aqui e vai aparecer de novo em outros livros à frente, e você pode pensar que existe uma conexão, mas, na verdade, é ele apenas tentando te fazer esquecer o sentido e focar no que está sendo contado naquele momento. Mas, se não me engano, é um escorpião. Quando a Nathalie Sarraute vai publicar o Infância, afinal de contas, o que significa isso? Ela vai fazer uma autobiografia, e ainda por cima uma autobiografia do período mais distante possível da sua vida, vai fazer um livro de memórias. Isso parece um contrassenso a princípio, justamente porque não teria nada mais Nouveau Roman do que focar numa autobiografia. E aí vem a grande chave do que é interessante a respeito da Infância. O Infância, ele não é, de forma alguma, uma autobiografia. Ele é talvez o contrário de uma autobiografia. Por que ela decidiu fazer um livro que, como sempre, não é focado numa trama específica, que seja baseado nas suas memórias de infância?
é uma questão que fica para ela responder. Ela considerou, em alguns momentos, ela diz que era incontornável. Eram imagens, sons, cheiros que voltavam sempre e que ela queria utilizar esse livro para descarregar. Mas como fazer? Como fazer para ser autobiográfica sem ser? O interessante da infância é que, para começo de conversa, a gente pode começar a pensar na nossa própria expectativa a respeito de uma autobiografia. Quando nós pegamos um livro e temos a perspectiva de que ele vai ser um livro autobiográfico. Existe uma perspectiva de que nós vamos ver uma narrativa. Porque se supõe que se foi feito um livro e que se ele tem uma premissa autobiográfica, supõe-se que você tem um espectador privilegiado da história que está sendo contada, já que a história é sobre essa mesma pessoa que escreve, e esse espectador privilegiado vai passar informações verdadeiras, reais e incontroversas sobre coisas que aconteceram na sua própria vida e em torno. Você está esperando, na verdade, um testemunho ocular, você está esperando um testemunho fidedigno do que é possível apreender daquele período. E é isso, na verdade, que a gente espera. Quando nós compramos uma autobiografia, geralmente o leitor tem mais confiança nas possibilidades de que uma autobiografia seja verdadeira do que uma biografia escrita tantos anos depois, com fatos colhidos aqui e ali, entrevistas. Nós valorizamos muito mais uma autobiografia porque pensamos que ela vai estar muito mais próxima da verdade do que uma biografia feita por terceiros. E isso, na verdade, que é a perspectiva da Sarraute, e se a gente parar para analisar muito bem, isso, na verdade, é um grande engano que a gente comete, que a gente tem para nós. A perspectiva de que nós sejamos espectadores que não se confundem com a própria história, ou que são capazes de narrar a própria história sem ter um viés partidário a respeito dela, sem idealizar a nossa própria história, é uma convicção que nós gostamos de ter. E é isso que nós procuramos na autobiografia. Como nós mesmos somos pessoas que são levadas a pensar a nossa vida biograficamente, geralmente, quando você olha para a sua própria vida, quando você está precisando fazer uma revisão da sua carreira ou da sua história num determinado ponto de vista acadêmico ou de família, você geralmente cria uma narrativa que faça sentido. Você coloca de lado algumas coisas que são simplesmente acontecimentos caóticos ou acontecimentos aos quais você resolveu dar menos importância e tenta criar uma narrativa firme a partir da qual você consiga explicar a sua própria vida para você mesmo. E como nós fazemos isso conosco, é uma grande tentação procurar na autobiografia esse tipo de firmeza. A Nathalie Sarraute usa alguns expedientes para negar essa firmeza. Antes de mais nada, o Infância ele não é escrito apenas na primeira pessoa com uma só voz. O Infância ele é escrito em forma de diálogo. O diálogo, na verdade, do início ao fim do livro, existe uma voz que fala das lembranças, que evoca o que estava acontecendo no período, e existe uma voz paralela que está sempre dizendo algo como: talvez você não esteja tão certa disso, que tal pensar de novo? Olha, mas eu me lembro que isso que você contou aqui não é exatamente assim. É uma voz que discute com a narradora principal, com a narradora que conta essas filigranas de memória. É sugerido aqui na orelha do livro, né? Não sei se foi uma orelha escrita pelo próprio tradutor ou pelo editor, mas existe uma sugestão ali. Ela escreve com duas vozes paralelamente falando, porque pode ser, por exemplo, o analista dela. Ela pode ter escrito na forma de uma consulta com um analista. E conforme você vai vendo o livro, talvez essa ideia de que pudesse ser um analista, pudesse ser algo que fosse interessante para ser discutido ou até atraísse o público à ideia de que era um romance que era escrito durante uma análise. Mas conforme você vai avançando a leitura, você percebe claramente que não é uma voz de fora da narradora. Tudo é muito pessoal. As observações que são colocadas não são apenas contestando elementos factuais, não são apenas contestando datas
ou contestando, são questionamentos a respeito do próprio sentimento interno da narradora principal. Fica muito claro, conforme o livro avança, que essa segunda voz, que vai quase parágrafo a parágrafo, questionando o que está sendo exposto, é uma voz interna da própria Nathalie Sarraute. Nós podemos dizer até que ela se identifica com o chamado daimon, um adversário, um pensamento dialógico que vai sendo criado com essa voz interior. Não é certamente uma voz externa. Num momento muito cedo no romance, você já começa a perceber que essa voz tem acesso a possibilidades de questionamento do que ela está falando, que não seria possível para uma pessoa fora da própria experiência dessa voz principal. E aí você descobre o que ela tentou fazer, na verdade. Criou o chamado daimon. O daimon é esse conceito de um interlocutor interno. Acho que o conceito surge primeiro nos escritos de Platão sobre Sócrates, em que Sócrates falava sobre a presença dessa voz interior que o impedia de fazer determinadas coisas, que questionava algumas coisas quando ele estava prestes a cometer um erro, e que é justamente aquela chamada voz da consciência. Essa voz da consciência, ela acaba gerando aquela perspectiva de que a gente tem de que o pensamento se constrói através de um diálogo. Ele é dialógico. Se você falar com apenas uma voz, você está fixando a sua percepção. Você está fixando aquela informação. Se você coloca uma outra voz que é capaz de questionar continuamente o que está sendo fixado, dito, você cria o tempo todo a barreira da insegurança sobre a correção do que você está dizendo. Você cria o tempo todo a possibilidade de uma autocrítica a respeito da correção daquelas informações. Então, imagino que a opção por ter colocado não uma voz simplesmente que vai narrando impactos e dizendo eu me lembro, eu sinto, eu me recordo, o fato de colocar sempre uma interposição de um outro narrador interno é a própria perspectiva de que, enquanto ela vai evocando as sensações, elas são continuamente questionadas sobre a sua veracidade, de que aquilo não é confiável de todo. Criar esse diálogo é a forma que ela tem para escapar da armadilha de tentar fixar a informação e dizer que aquilo é uma autobiografia. Além disso, é claro que ela não trabalha com informações precisas sobre nada do que está sendo dito. Ela trabalha com impressões. Num momento específico, existe uma coisa muito curiosa. Ela fala sobre um episódio com os pais, com os avós dela, em que na evocação desse episódio ela recebe uma crítica muito dura. Ela fica muito chocada com uma forma como o pai ou o avô se dirigem a ela. E no final dessa exposição ela coloca como parágrafo: na página 47 da edição da Nova Fronteira, quem tiver adquirido, quem tiver aí, e realmente teria sido melhor. Eu talvez pudesse ter conservado alguns outros momentos dessa única temporada com meus avós, mas é como se esse instante tão violento tivesse ofuscado todos os outros. Só ele ficou. Ela tem consciência de que, no pequeno capítulo que ela fala desse episódio, como provavelmente a única memória do tempo dela com os avós, é óbvio que essa memória ruim não é a única memória possível, mas ela se entristece com o fato de que ela ficou gravada o bastante para que ela seja registrada aqui, de que ela não conseguiu produzir outra melhor para colocar no lugar e para levar essa memória com ela. Então, o tempo todo ela trabalha com a perspectiva de que está com referências incompletas, e de que essas referências incompletas levam a julgamentos que não são justos. No momento que ela fala sobre a relação dela com livros, ela chega a falar sobre algo muito evocativo da forma como esse próprio livro é construído. Mas está fora de questão de existir agora. Tudo que posso me permitir para diminuir o enfado, aliviar o zumbido, são algumas variações. Ocupar-me primeiro apenas das difíceis, antes de passar para as fáceis, que guardo de sobremesa. Ou então, ao contrário, começar pelas fáceis e terminar pelas difíceis. Ou utilizar um dos dois métodos por grupos cuja espessura possa variar à vontade,
Por exemplo, 3 maços, onde alterno difíceis e fáceis, 5, onde me ocupo primeiro das fáceis. Isso é a forma como ela pensava em organizar o acervo literário dela, página 68. Uma vez que embarquei nesta canoa, já não me é mais possível pular fora. É imprescindível que eu chegue ao ponto onde, todas as páginas cortadas, o livro mais grosso, inchado, possa fechá-lo, apertar bem para uniformizá-lo e repô-lo tranquilamente no lugar. Esse trecho da página 68 não é sobre a construção desse livro propriamente, mas ele fica claramente como uma metáfora da forma como ela está encarando esse projeto. Um projeto de ser capaz de resgatar as memórias e os fragmentos e deixá-los densos e encaixados de uma forma que seja possível guardá-lo em algum lugar. De alguma forma que essas memórias e essas sensações não se percam e seja possível transformar num volume coeso. Além do mais, já que tínhamos até com a Guiomar mencionando aqui a questão da ordem temporal, não há ordem temporal à infância. Conforme as memórias e as sensações aparecem, elas são evocadas, questionadas pela voz auxiliar, rebatidas e reavaliadas pela voz principal. Então não existe também uma possibilidade de seguir como uma biografia o Infância. O Infância ele tem uma ordem sim, mas uma ordem ditada não pela cronologia dos eventos, mas pela forma como eles são evocados pela autora no momento em que escreve. Então, a grande chave do Infância, o que torna um livro tão especial, é que ele, no fim das contas, não é uma autobiografia e nem um livro de memórias. Ele é um livro escrito tendo como matéria-prima fragmentos de sensações e lembranças que vão surgindo na escrita da Nathalie Sarraute conforme ela vai acessando esses elementos. Ela não se preocupa em colocá-los em ordem cronológica, porque a ordem cronológica não interessa. O que ela está criando não é uma narrativa, ela está criando um mosaico, ela está criando algo que seja capaz de conter todas essas lembranças que seguem, que entram no seu íntimo, de uma forma que seja capaz de torná-las acessíveis e únicas, de forma que elas possam se eternizar num volume escrito por aquela mulher, naquela idade, sem certeza de que estava sendo justa com todos os acontecimentos ou realista. E isso é extremamente fiel à perspectiva do novo romance. É extremamente fiel à expectativa de que aquele livro não está tentando registrar. Não está tentando registrar a realidade dos eventos. Está tentando registrar o estado de espírito de uma senhora recepcionando as memórias da sua infância e organizando-as conforme elas aparecem e a assaltam. E é por isso que é muito interessante quando as pessoas se aproximam do livro pensando que vão ler uma biografia ou uma autobiografia da Nathalie Sarraute. Ele está muito longe disso, porque ele certamente não é um livro pelo qual seja possível se basear, e ela admite isso o tempo todo, para conhecer a história dela. Nem ela consegue se conhecer a partir desse livro. Nem ela consegue olhar para ele como uma colagem de fotos. Ela só consegue ter eternizado nas palavras o que aqueles momentos significavam no momento naquele ponto da vida em que ela estava escrevendo e tentando dar um tipo de ordem e transformar em obra esses fragmentos. Então esse é o ponto muito especial do Infância, tanto que o Infância nunca entraria na categoria de autobiografia, porque apesar do nome e da premissa, ele já vem bem indicado, o que nem sempre acontece, que é um romance. Sim, ele é uma peça literária, uma peça ficcional. Se eu tivesse que evocar um autor ou autora de pronto que trabalha a questão biográfica muito bem como uma indicação, eu falaria do Sebald, autor alemão que talvez vocês já conheçam. O W.G. Sebald é um autor que trabalha o tempo todo nos livros com a questão da falta de fidelidade que nós podemos ter com a nossa própria memória. Os seus personagens são geralmente muito assumidamente esquecidos e relativizam muito o seu passado. O Vertigem e o Austerlitz, que são 2 romances publicados no Brasil pela Companhia das Letras, são livros que vão muito diretamente na questão da lembrança
e que vão o tempo todo na questão da nossa impossibilidade de ter confiança na nossa possibilidade de construir nossa própria história literariamente de forma fiel. Então, seriam recomendações que eu faria para vocês. Coloco aqui, inclusive, para não esquecer, porque acho que existe, principalmente no Austerlitz, uma ideia muito interessante, que é do personagem tentar se conhecer conforme o livro progride. E, claro, a Nathalie Sarraute também faz uso, enquanto as experiências acontecem, quase o tempo todo do tempo presente. É muito estranho ver um livro que evoca memórias falado quase o tempo todo no tempo presente, porque essas memórias, para ela, não são fragmentos do passado, são revivências, são coisas que ela está passando naquele momento em que a escrita está sendo produzida. Então, os trechos, mesmo aqueles que contam alguma coisa que esteja num passado distante, na infância dela, o livro é quase todo retratado no presente. Ele é quase o tempo todo referido como um desfile de imagens. Fica claro aqui, por exemplo, na página 44. Estou deitada no quartinho arrumado para mim nesse mesmo apartamento. Minha cama fica contra uma parede recoberta de um trançado de palha decorado. Deito-me sempre voltada para ela. Gosto de acariciar sua textura lisa com o dedo, olhar a sua delicada cor dourada, o brilho sedoso dos seus pássaros, das suas arvorezinhas, das suas flores. Aqui, não sei porquê, tenho medo, sozinha no quarto à noite, e papai concordou em ficar ao meu lado até que eu durma. Ele está sentado numa cadeira, atrás de mim, e canta um antigo acalanto. Sua voz baixa e incerta, como que um pouco arranhada. Não sabe cantar direito, e sua falta de jeito torna o que canta ainda mais comovente. Tudo no tempo presente. Isso certamente não é a fixação de uma memória. Isto é um acontecimento psíquico atual do momento em que a escrita está acontecendo. Reparem como ela se fixa em detalhes de algo tão prosaico que ficou muito claro na mente dela, que é aquela parede, aqueles detalhes. Isso, se fosse um contexto biográfico normal, digamos assim, seria menor, seria menos importante, mas o livro está recheado dessa perspectiva de que ela não tem controle sobre o que é importante ou não. Quando alguma coisa vem com clareza o bastante para ser retratada, para evocar a sensação que ela precisa, ela vai fixar numa coisa que possa parecer muito insignificante, mas que chega para ela e se deter naquilo, como ela se deteve aqui, até que aquilo seja realizado, até que aquilo se materialize no presente. Em uma determinada ocasião, num comentário sobre Nathalie Sarraute, eu cheguei a ver a ideia de que infância é uma evocação, na verdade. De que infância é como se fosse a tentativa de você invocar, de você conjurar aqueles momentos e aquelas lembranças e lhes dar, através das palavras, o máximo possível de materialidade. Sim. Muito interessante até sobre... vou atrás desse estudo, Síbil, porque essa questão do declínio da sinceridade é curioso, porque a gente pode ter existem algumas coisas, por exemplo, que o Blanchot escreveu ao longo do tempo, falando sobre o quanto a gente vai tendo, conforme a literatura foi evoluindo, digamos assim, foi ficando muito claro a impossibilidade da sinceridade, de que a sinceridade não era uma questão de opção. Se a gente fala em sinceridade, a gente fala que haveria uma possibilidade de falar a verdade, que nós renunciamos a ela. Mas com o tempo foi ficando mais claro que a ideia de que tudo é literatura e de que tudo, mesmo quando nós estamos dispostos a buscar a verdade, tudo acaba sendo literário, tudo acaba sendo falseado. E isso é uma ideia que acaba ficando clara, cada vez mais clara, e isso vai dando a ideia da chamada ficção biográfica autoconsciente. A ideia de que você vai poder escrever consciente de estar mentindo. Você vai poder dizer
como se fosse verdade, criar essa ficção, mesmo ciente de que você está mentindo pela sua incapacidade de atingir, de não ser parcial ou de não ter a memória turbada pela passagem do tempo. Nem é a passagem do tempo, é que simplesmente, passando um átimo de tempo, você já não é capaz de ser fidedigno como você gostaria ou pretenderia ser. Sim, essa é a questão. A gente não tem tanto controle sobre as ficções que criamos sobre nós mesmos, Guiomar, de uma certa forma, porque também não queremos ter. Nos serve, nos serve criar uma narrativa, nos serve ficcionalizar a nossa vida, porque é uma das formas que a gente encontra justamente para seguir adiante. É a forma que a gente encontra para dar um sentido onde, de outra forma, você teria o absurdo. É claro que a gente também aí poderia pensar que temos literaturas que abraçam o absurdo de modo muito frontal. A gente tem Beckett, tem Harold Pinter, a gente tem os movimentos que flertam justamente com a absurdidade, e tem até a própria obra do Rob Rie, que foi mencionado pela Guiomar, que são aqueles que vão dizer que a vida, o transcorrer dos acontecimentos no mundo é caótico e que a organização que nós damos a ele é arbitrária e que geralmente a gente faz essa organização para se servir dessa organização, né? Porque ela nos serve para a gente conseguir dar algum tipo de sensação de unidade para a nossa própria história, para a nossa própria personalidade e ter a ilusão, uma vez mais, de que a gente tem controle sobre o que vem adiante. Puxando esse gancho que vocês colocaram, é justamente isso que para mim toca mais na infância. A ideia de que a Nathalie Sarraute teve essa lucidez de que, sendo incapaz de contar uma história de forma fiel, ela não renunciaria a contar as suas sensações. Ela abriu caminho para isso, porque não são memórias. São as sensações, as evocações, aquilo que ela pôde capturar, só que agora. Agora quer dizer, no momento do romance, no momento de contar, no momento de produzir. E isso é um dos pontos mais interessantes e mais transgressores do livro. A questão biográfica continua com a Marguerite Duras, talvez até mais acesa, porque, na verdade, o Ador, ele é um romance. O Ador, ele é um conjunto de 5 narrativas, que muitas vezes é considerado como um romance, mas, na verdade, são 5 narrativas, 2 novelas, digamos assim, um pouco mais extensas, e 3 narrativas mais curtas. Todas elas têm a perspectiva de ter algo autobiográfico, porque ela está falando de um momento muito marcante, principalmente as 2 primeiras, de momentos muito marcantes e conhecidos da sua própria biografia, e que, portanto, ela não poderia fugir ou dizer que não tem um elemento biográfico presente, né? Ela assume esse elemento. A forma como ela assume é que é muito interessante. Sibyl fala sobre a questão da narrativa do duplo, e até ia lembrar vocês que a estratégia do duplo, não dessa forma que ela usa como voz interna, mas é uma estratégia bastante popular em grandes livros do século XX. E aí eu também aproveitaria para um que me lembrou muito a forma como ela estrutura, que é o A Vida Interior, do Alberto Moravia. Só que o do Alberto Moravia, também é um romance de maturidade. O A Vida Interior, ele é uma personagem que é entrevistada pelo autor. Então, em lugar de ele contar a história diretamente ou assumir a primeira pessoa, ele resolve que ele vai dar voz à personagem entrevistando. Então, o autor entrevista a sua personagem e ela conta a sua história para ele, em segunda pessoa. Isso é um grande livro. Aqui no Brasil foi publicado como Desidério ou A Vida Interior, pela Paz e Terra. Opa, aqui apareceu uma coisa. E também não deixa a gente não pode esquecer, por exemplo, da narrativa do A Queda, do Camus, que é justamente o A Queda, ele é um diálogo sem ser diálogo, porque ele é um diálogo no qual nós falamos uma parte do diálogo.
Lemos só uma pessoa falando e temos que adivinhar, se quisermos e acharmos necessário, o que a outra parte está falando. Uma outra narrativa que utiliza a estratégia do diálogo para tentar achar um outro ponto de criação literária. A Marguerite Duras, quando lançou A Dor, ela deixou bem claro, esse era um livro que ela já tinha escrito há muito tempo. Ela já teria escrito a parte que fala, a parte mais famosa, que é a própria novela A Dor, ela foi escrita muito contemporaneamente, um pouco depois dos eventos que estão descritos no livro. Ele é o retrato do momento em que ela aguarda é a forma de dizer, em que ela está esperando as notícias, mas não sabe se o seu marido na época, o Robert Antelme, estava vivo ou morto, porque ele tinha sido levado para o campo de concentração de Dachau e não se sabia do destino dele, e ela passou quase um ano sem saber se ele sobreviveria ou não ao campo. Toda a história do A Dor é a tentativa constante de obter notícias a respeito do Antelme. Ela ficcionaliza os personagens que a gente sabe que são reais. Essa angústia da espera é retratada na companhia do Dioniso Másculo, que na época já é um amante dela, já é a pessoa com a qual ela iria viver depois de se separar do Roberto Antelme. Eles já estavam planejando se separar quando ele é levado para Dachau. Ela se coloca como Marguerite, ela coloca o Roberto Antelme como R, de certa forma ela coloca uma distância para criar algo de ficcional, colocando apenas as iniciais dos participantes, sendo que nós sabemos, se nós formos a biografia, os elementos biográficos dela, sabemos quem são essas pessoas. No começo do A Dor, no começo de cada uma das narrativas, ela coloca uma pequena observação sobre a forma de criação. E aqui ela fala uma coisa que é, a dor, antes de começar a dor, ela fala, a dor é uma das coisas mais importantes da minha vida. A palavra escrito não seria adequada. Encontrei-me diante de páginas metodicamente repletas de uma letra extraordinariamente regular e calma. Encontrei-me diante de uma fenomenal desordem do pensamento e do sentimento que não ousei tocar, e comparada a qual a literatura me envergonha. Ela faz supor que ela não tocou na forma como essa narrativa foi produzida. Ela nos faz supor que ela não fez nenhum tipo de arranjo para modificar literariamente. Foi diretamente dos cadernos no qual ela retratou aquela angústia, diretamente para a página, sendo que os eventos são de 1945 e ela conseguiu efetivamente concatenar, mas mantendo a fidelidade a tudo que ela tinha escrito, 40 anos depois. Não é necessário confiar nela de que ela não modificou, de que ela na verdade está contando a história fidedigna e de que esses cadernos foram colocados ali sem qualquer trabalho editorial ou literário, porque ela diz inclusive que ela considera que o sentimento ali está expresso de uma forma tão direta que, comparada à literatura, seria vergonhoso. Existe a perspectiva de que ela realmente mexeu nesse texto, ela deu algumas modificações literárias, mas isso não é importante. O fato de ela colocar esse preâmbulo já é literário. O fato de criar esses preâmbulos, fazendo essa evocação de que tudo aqui é estritamente verdade, já é parte da ficção que está sendo construída. Não há necessidade de questionar a retidão do comportamento da Marguerite Duras pelo fato dela ter colocado essa perspectiva de que tudo isso é verdade. Já é parte do livro, já é parte de uma possível ficção, até porque é uma ficção inevitável, como a gente estava conversando aqui agora. A primeira parte do A Dor, para vocês que são familiarizados com o livro, ele é uma das páginas mais angustiantes, algumas das páginas mais angustiantes da literatura do pós-guerra, justamente porque retratam essa perspectiva de alguém muito amado, que você não sabe se está vivo ou morto, e que dia a dia vai se construindo a convicção de que ele nunca mais voltará. Ela escreve esse relato em forma de diário, e, portanto, ela também escreve no presente. Ela também mantém tudo
no presente com o máximo de impacto possível. Escrevendo como um diário, ela se sente livre para manter o registro do presente, o que dá aquela urgência constante ao texto. Ela também utiliza, ela faz questão de manter esse clima de suspense, de espera, de retratação da ansiedade da espera por notícias. Não só quando ela está apenas aguardando as notícias, mas quando ela está trabalhando na busca por informações, tudo é feito de uma forma que evoca uma profunda ansiedade. Num trecho como esse, da página 15, agarro-me a D, digo, é terrível, eu sei, diz ele. Não, você não pode saber. Sei, diz D. Mas tente, a gente pode tudo. Eu não posso mais nada. Braços que nos estreitam é um alívio. Às vezes quase chegamos a pensar que nos sentimos melhor. 1 minuto de ar respirável. Sentamos para comer. A vontade de vomitar chega imediatamente. O pão é aquele que ele não comeu, cuja falta provocou sua morte. Quero que D vá embora. Ainda preciso de espaço vazio para o suplício. D vá embora. O apartamento estala sob meus passos. Apago as luzes e entro no quarto. Ando devagar para ganhar tempo, para não resolver as coisas em minha cabeça. Se não tomar cuidado, não vou conseguir dormir. Quando não durmo, tudo fica pior no dia seguinte. Adormeço junto dele todas as noites, na vala escura, junto dele morto. Esse é o ritmo. E o que ela utiliza aqui, além do presente, que é impressionante? Existe esse expediente que principalmente os autores de suspense, do romance policial, do romance de gênero, ou de ação, no caso, conhecem bem, que é o fato de que quando você trabalha com períodos curtos, como esses, na verdade períodos curtos, extremamente sucintos, muitas vezes 3 períodos diferentes por linha, você está, de certa forma, acelerando a leitura. Isso geralmente é reservado para momentos nos livros em que o autor precisa de menos reflexão e mais sensação de ação da parte do leitor. Esses períodos curtos nos forçam a ler mais rápido, eles criam a sensação de que nós estamos progredindo mais rápido porque a compreensão vem em blocos pequenos e isso causa a sensação de aceleração. E a sensação de aceleração causa a sensação de ansiedade. Junto com o tempo presente, isso vai amplificando a nossa ansiedade. E existe também algo que perpassa o livro, mas que ela utiliza aqui. Marguerite Duras, para esse livro, para muitos dos outros em que ela tem essa perspectiva de tensão que ela gosta de utilizar, dessa ansiedade, que é justamente prescindir das mediações relacionadas às analogias, às metáforas. Adormeço junto dele todas as noites, na vala escura, junto dele morto. Quase não existe o me sinto como se adormecesse junto dele morto, ou as noites para mim são como se eu estivesse com ele morto na vala escura, ou então sonho que estou com ele numa vala escura. Não existe essa mediação. O que ela sente se torna fato imediatamente pela frase. E isso é uma coisa que ela faz o tempo todo. Não há tempo de dizer me sinto como se, não há tempo de dizer é como se fosse, não há tempo de criar analogias que vão remeter a outra coisa. Não existe essa parede. Ela está efetivamente adormecendo com ele na vala escura, morto. Ela está trazendo a sensação para um acontecimento verdadeiro naquele momento em que está sendo contado. Esse tom no qual a narrativa vai seguindo, com esses períodos curtos, no presente, e o tempo todo dispensando as mediações na hora de criar as metáforas, faz com que fique tudo muito duro e muito veloz, o que se traduz numa espécie de literatura da ansiedade. Isso vai seguindo por todas as partes do diário. Não creio que seja spoiler que Robert Antelme volta efetivamente. Isso acaba sendo familiar para todo mundo que se aproxima da história da Marguerite Duras, porque ele efetivamente volta. Alguns anos depois ele vai lançar um livro que é muito importante sobre a experiência dele no campo de concentração, que é a condição humana, se tornou um clássico dentro das narrativas relacionadas ao Holocausto, e ele volta muito debilitado. E a outra parte do doador dispensa o diário. O diário some, o tempo presente ansioso some,
E o que acontece é o tempo passado assumindo. A forma de diário ela continua até um pouco mais, mas as coisas voltam a ficar quase sempre registradas no passado, num passado concretizado. Isso significa que a espera, a angústia da primeira parte, deu uma substituição pelo período da paciência da recuperação, das descrições pormenorizadas do quanto ele estava debilitado e das refeições que ele vai cotidianamente tentando fazer para se recuperar. Todas as semanas de recuperação vão se tornando, vão aumentando os períodos, passando mais frequentemente para o tempo passado e relaxando um pouco naquele ritmo inicial. A ansiedade vai sendo substituída pelo registro. Você vai pegando aquele momento para contar do tempo da paciência, do tempo do amadurecimento daquela recuperação. Então, quando ela muda a velocidade, ela muda os registros de tempo, ela muda um pouco dos formatos e o tamanho das sentenças para brincar com a nossa percepção na hora da leitura. Então, o que ela acaba fazendo não é um registro fixo do que aconteceu naquele período. O que ela acaba fazendo é um exercício de como ela está se sentindo no momento em que está reproduzindo essa memória. O fato de que ela disse que nada mudou em relação aos cadernos que ela tinha produzido, isso pode ter acontecido ou não, mas isso não diminui em nada o fato de que ela conseguiu, fazendo essa modificação de tempos e registros, esse espaçamento que ela ganha depois no final da narrativa, ela consegue modificar e passar de um tempo muito ansioso, veloz e sofrido, para um tempo muito pesado da recuperação e diminuir o nosso próprio ritmo de leitura. O que ela faz, a partir da segunda história, tem um pouco a ver com isso, na verdade. A segunda história também é um fato conhecido da biografia da Marguerite Duras, que é justamente a segunda novela, digamos assim, que é o Senhor X, aqui chamado Pierre Rabelais. O Senhor X, aqui chamado Pierre Rabelais, é a história paralela a essa que foi contada no A Dor, enquanto ela aguardava, enquanto ela vivia o que estava sendo retratado na Dor, tinha essa outra coisa acontecendo, que era o fato dela ter se aproximado de um agente da Gestapo, francês, um colaboracionista. A princípio, depois ela descobre que ele era alemão imigrado, mas a princípio ela entende como um colaboracionista, que é um agente da Gestapo, que tinha sido um dos homens que tinha prendido o Robert Antelme e que agora tentava se aproximar dela de uma forma amorosa e meio que mantendo ela num jogo de gato e rato, em que ela tenta o tempo todo perceber se ele tem informações que podem levá-la ao marido, da mesma forma que ele também tenta conseguir dela informações sobre a resistência francesa, sabendo que ela certamente era parte da resistência. Eles vivem um momento velado em que ele diz ter informações, ele pede algumas coisas a ela, ele tenta se aproximar afetivamente dela e ela se sente o tempo todo em risco. Num dos momentos mais tensos dessa narrativa em particular, eles vão para um lugar em que todos em torno são alemães, todos em torno fazem parte do governo de ocupação daquele período em Paris, e eles se sentam e o Pierre Rabelais, aqui nomeado Pierre Rabelais, deixa uma arma sobre a mesa durante todo o momento que eles têm a conversa. E o tempo todo parece ameaçá-la de chamá-la a um lugar no qual ela vai ser emboscada, presa, mandada para os campos ou morta imediatamente. E esse fato aconteceu com ela. Ela se aproximou efetivamente de um agente da Gestapo no período da resistência, enquanto o Roberto Antelme tinha ido para os campos, e ela fez uma escolha pela retratação desse momento. Ela poderia ter optado por contar a história de forma distante, colocada justamente no passado, ou ela poderia ter optado por um registro do presente para manter o clima de ansiedade que a gente estava falando no A Dor. Mas o que ela faz no Pierre Rabelais é muito curioso, porque, na verdade, ela utiliza vários registros diferentes. Enquanto ela fala da relação se estabelecendo com ele,
No presente e às vezes no passado, tem alguns momentos em que ela se refere diretamente a ele. E você me fez fazer isso, e você foi comigo naquele lugar, você me olha desse jeito. Ela muda o registro para a segunda pessoa, chama o personagem do Rabier para perto e fala mais intimamente, diretamente com ele, através da segunda pessoa, que aproxima, que mostra os momentos em que ele tentou estar mais próximo e mais presente, mais íntimo dela. Ela troca o registro para a segunda pessoa para mostrar essa proximidade, essa tentativa de intimidade. Ao mesmo tempo, como ela participa no futuro do julgamento desse colaboracionista, ela foi uma das testemunhas do julgamento desse Pierre Rabier, aqui nomeado Pierre Rabier, ela de vez em quando traz uma informação privilegiada do futuro. Ela está contando para você como essa relação está se desenvolvendo e em algum momento ela pode vir como aquele eu do futuro e dizer, mais tarde, durante o julgamento, fiquei sabendo alguns outros detalhes sobre esse aspecto do Pierre Rabier. Ela quebra a sequência em que nós somos pensados para ser colocados de forma tensa e presente, e ela quebra essa sequência trazendo informações que deixam claro que ela sobreviveu àquela experiência, que no futuro ela vai ter histórias para contar a respeito disso e vai ter mais informações, e ela alterna esse eu que tem consciência de que tudo aconteceu, tudo acabou bem no futuro, ela interrompe a sequência de ansiedade que a gente está vivendo naquela história para dar essas mensagens do futuro que, de certa forma, são um testemunho de que nós não precisamos ficar tão ansiosos assim. O estranho, e é o testemunho do talento dela nesse sentido, é que nós ficamos. É difícil ler essa novela, um conto mais longo também, o Pierre Rabier, que também seria uma novela, é difícil você lê-lo e não continuar tenso, porque ela mantém esse registro presente, esse registro em segunda pessoa alternando, essas sensações, ela transmite as sensações de segurança e de certeza de que morreria ali, naquela esquina na qual ela encontrou com ele, e isso passa para nós. Mesmo que um pouco depois fique claro que ela saiu bem da situação e de que tudo deu certo. Então, esse jogo é impressionante como funciona. Ela deveria, essa prolepse, essa antecipação de algo que nós ainda não deveríamos saber, mas que acabamos sabendo porque o autor resolveu revelar para nós, ela geralmente é feita para quebrar a tensão. Que ela insista na tensão da história, mesmo trazendo informações privilegiadas do futuro, dizendo que mais tarde eu acabei descobrindo, isso deveria quebrar a nossa expectativa. Essa questão do quão forte essas lembranças são, na verdade, existe um comentário feito sobre uma estudiosa na obra da Duras, que no caso seria Jennifer Wilgen, em que ela fala que pode-se considerar um pouco o Pierre Rabier como um tipo de narrativa como se vê comumente a respeito de vítimas de grandes traumas e se viu consistentemente nas declarações de vítimas do Holocausto. Existe uma memória de fatos e existe uma memória sensorial. Uma memória mais fria, que é registrada de um jeito nos depoimentos, e quando você chega próximo de um momento mais traumático, trabalha-se uma memória sensorial que faz com que automaticamente o depoimento passe ou para o tempo presente ou para uma narrativa mais aguda, mais relacionada justamente com as manifestações sensoriais, depois retorne para uma narrativa mais fria, o registro muda enquanto a pessoa está contando a história. Ela é capaz de, por exemplo, dar vários dados objetivos a respeito do campo no qual ela ficou confinada, e quando ela chega num momento de trauma, ela muda esse registro que aumenta a tensão e traz para o presente a forma como aquilo está sendo narrado. Esse tipo de trauma acaba sendo passado para a narrativa não literária, para o testemunho que está sendo feito para outras pessoas. O que a Marguerite Duras faz de opção aqui, me parece, é que ela resolveu manter os dois registros ao mesmo tempo.
Se ela estivesse fazendo uma narrativa convencional, ela provavelmente optaria por um tempo passado, tornaria aquele o registro de isso aconteceu comigo, e agora eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo, e não ficaria trocando. Ela organizaria de uma forma que nós pudéssemos ter o controle geral da história. Ela organizaria de uma forma em que diria o momento em que encontrou com ele, e na ordem logo depois ela diria, e ele acabou sendo capturado pela resistência, tivemos a liberação de Paris, a libertação, os colaboracionistas foram julgados, no julgamento eu fui testemunha, ela daria ordem a essas lembranças. O fato de que ela tenha optado por não dar ordem nessas lembranças, por ficar mudando o registro o tempo todo, me parece que é a opção dela por ficar fiel ao impacto que aquelas memórias tiveram quando ela estava registrando no momento de escrever. Ela não quis mudar, ela não quis deixar de recorrer ao futuro ou colocar o futuro apenas no final, ela quis mostrar que tudo era parte de uma mesma experiência, mas que os registros dessas experiências, do julgamento, quando ela já estava em segurança testemunhando, do momento de tensão absoluta, quando ela se sentia sob o olhar e sob vigilância total da Gestapo, quando estava com Pierre Rabhi, esses momentos eles não se cancelam, eles são parte da mesma memória, mas eles mudam em registro. E se você quiser contar a história, pensa ela, você deve contar da forma em que eles se confundem, de forma em que eles estão misturados, em que eles estão integrados para contar a história como um todo, para que esses pedaços façam história, não necessariamente numa ordem compreensível, mas ou fácil, mas na ordem em que eles me chegam e na ordem em que eu preciso acessá-los. As outras 3 histórias têm um detalhe, assim, a história que nós temos depois da Thérèse é uma história que ela diz também que é verdade, e ela diz, eu sou a Thérèse. A Thérèse é uma das integrantes da resistência, que aqui vai ser responsável pelo interrogatório, e nós acompanhamos esse interrogatório de um espião, de uma pessoa infiltrada na resistência que havia traído o movimento. Quando a Thérèse faz o interrogatório, ela é extremamente dura, ela é considerada um pouco temida entre os colegas, é uma mulher que está sendo retratada aqui nos detalhes como uma pessoa forte, que está fazendo uma mulher particularmente forte, uma mulher que não baixa a cabeça diante da quantidade maior de homens dentro do movimento, e uma pessoa que fica sendo responsável pelo interrogatório desse delator. Nessa história, no começo dela, ela diz, Thérèse sou eu, aquela que tortura o delator sou eu, como também sou aquela que deseja fazer amor com Terro, miliciano, na história posterior. Eu lhes dou aquela que tortura juntamente com os outros textos. Aprendam a ler, são textos sagrados. A mesma Thérèse, responsável por interrogar o delator e que está sendo retratada como uma mulher muito forte, uma das melhores interrogadoras, porque ela usa de tensão, ela consegue intimidar o seu interrogado, é a mesma mulher que é intimidada pelo Pierre Rabhi e que tem que usar de astúcia e sangue frio para conseguir sair da rede que é criada. Também é a mesma Marguerite que na primeira narrativa sofre muito com a expectativa da chegada do seu marido de volta. Todas essas são ela. Então, vem a questão, para fechar esse comentário sobre o livro, por que ela não organizou essas histórias? Por que o A Dor não é um romance? Porque depois a história do Ter, que ela evoca aqui, é uma história que também ela diz que é verdade. Ela apenas diz, na última história, o Rélie à Paris, que é uma pequena vinheta, um conto bem sucinto e mais poético, em que ela escreve, numa dessas introduções, foi inventado. Foi um amor incontrolável pela menina judia abandonada. É uma experiência que ela tem, e ela faz um conto, e aí ela vai, foi inventado. É literatura.
ela diz: estamos diante, esses aqui são inventados. O que, de certa forma, quer dizer, antes desse, os outros são verdade. Esses aqui são inventados. São inventados, mas se encaixariam. Então, por que não criar uma narrativa única? Por que não fazer um romance, mas por que as narrativas partilhadas? Por que as narrativas partidas? Já que os eventos da dor aconteceram ao mesmo tempo que o outro, e a Thérèse, mesmo enquanto estava interrogando, quando a voz interior estava presente, ela mesma fala: essa é Thérèse que está ali e está esperando o marido que ela não sabe se voltará. Ela não faz de conta que a realidade da Thérèse é outra, ela dá outro nome, mas ela deixa claro que se trata dela mesma. Creio eu que a opção por não fazer um romance contínuo é justamente a opção por fazer várias Marguerite. Essas pessoas, elas são pessoas diferentes, elas são registros diferentes de um mesmo momento. Mas não quer dizer que a Madame Donadieu, que é como ela se intitula no Pierre Rabelais, que é o nome de batismo dela, a Marguerite da primeira narrativa e a Thérèse da terceira, são a mesma pessoa. Elas são diferentes Marguerite. Elas são dentro de um mesmo tempo e dentro de uma mesma pessoa, dentro de um mesmo intelecto, expressões diferentes e diferentes personalidades e diferentes motivações. E creio eu que ela fez questão de deixar isso separado justamente para que ficasse claro que ela não era a mesma pessoa todo o tempo. Nisso, ela acaba tendo uma atitude muito nouveau roman, muito vinculada às expectativas que se tem da narrativa econômica dela. Ela aceita que ela precisa dessa separação, porque ela não é sempre a mesma, porque ela está à mercê dos fenômenos que estão acontecendo. O que aconteceu com ela na dor não é a mesma coisa que aconteceu no evento do Pierre Rabelais, assim como não é a mesma coisa quando ela se coloca no papel da torturadora que está fazendo o interrogatório no terceiro conto como Thérèse. Ela é 3 pessoas diferentes ao menos, e essas 3 pessoas têm a sua individualidade e as suas reações ao momento que seriam preservadas. Nesse sentido, o filme, quem teve a oportunidade de ver o filme recente, se não me engano, de 2017, da dor, ele é um filme que, de certa forma, mistura e organiza essas narrativas. Eles fizeram o filme de uma forma que ele ficou menos fragmentado e foi possível acomodar esses acontecimentos simultâneos numa narrativa contínua. Então, assistir ao filme é, de certa forma, assistir este livro arrumado, este livro concatenado numa forma mais compreensível. Esse é o ponto, esse ponto que liga os 2 livros da biografia, do que é falso, do que é verdadeiro no retrato das nossas histórias, é um ponto sempre evocado. Toda vez que a gente fala de literatura, a gente está sempre procurando um ponto de apoio, né, dentro das possibilidades de analisar um livro. A gente está sempre, de uma certa forma, a gente tem essa herança modernista de procurar a figura do autor e da autora sempre dentro das suas narrativas. Ele estará, mas ao mesmo tempo ele nunca estará de forma realmente confiável. Para completar as observações sobre a dor, tem a grande questão de que uma boa parte do que foi colocado como fato pela Marguerite Duras foi contestado depois, de uma forma ou de outra, pelos seus colegas do período. Muita gente falou que as coisas que ela retratou no A Dor e as coisas que ela retratou no Pierre Rabelais, e mesmo nos contos da Thérèse, né, Pero Miliciano e o anterior, que agora eu vou ver o nome porque me esqueci dele 2 vezes, mas os contos que estão escritos nessa parte têm elementos Albert do Bar-le-Capitale. Albert do Bar-le-Capitale, que é a pista que é encontrada no bolso do delator, dentro do movimento.
muita gente questionando os dados factuais e dizendo, o que ela falou é quase tudo inventado, essas pessoas não eram assim, essas pessoas não eram assado, e isso não diminui em nada a obra dela. O fato dela ter sido contestada tantas vezes em relação a isso. Existe até uma interação, por exemplo, uma das pessoas mais próximas dela na resistência era o ex-presidente François Mitterrand, que era chefe de um núcleo da resistência do qual ela fazia parte, e que é um personagem do livro. Ele participa, ele está sempre ali presente nas histórias porque estava muito próxima dele. E foi uma das pessoas que foi responsável pelo resgate do Antelma, depois que ele conseguiu fugir do campo, depois que ele, enfim, quando o encontraram nas mediações do campo. E então, o próprio Mitterrand, olhando, ele falou, nossa, tem várias coisas, Marguerite, que você evocou ali, que eu não me lembro, ou que eu me lembro de forma diferente. Síbio pergunta se ela participou da feitura do filme. Eu não sei. Isso é algo que pode ser pesquisado agora mesmo, se você quiser dar uma olhada nisso. Eu realmente não vi uma participação, mas não sei se ela foi. Agora, se ele é de 2017, como a gente está pensando, a gente tem o falecimento dela em 96, talvez a participação do filho dela, que trabalha muito de perto o legado, mas é porque eu até verificaria aqui. Acho que é um filme bem recente, não é um filme da década de 90. Então, assim, acho que ela já teria falecido. Então, muito recente, né, Guilherme? Eu acho que é realmente 2017. Vamos aproveitar essas maravilhas da tecnologia para a gente dar uma olhadinha rapidinho. É 2017 mesmo, não me enganei. Então provavelmente a gente tem a participação de um dos filhos dela, que realmente segue de perto a utilização do espólio. Enfim, enquanto eu me despeço e aguardo algumas observações de vocês, se quiserem fazê-las, já faço aqui a propaganda do próximo encontro. Pergunto a vocês, obviamente, se gostaram, se está sendo agradável, se a gente está conseguindo dar um pontapé inicial em 2021 com livros interessantes. E já convido vocês desde já para estar com a gente na próxima sessão do Paralelo Século XX, através da francofonia, que vai ser no dia 24, em torno do livro Enfer, do Henri Barbusse, de 1908, e o livro do Georges Benanot, Sob o Sol de Satã, de 1926. A gente vai dar um salto para trás para conversar um pouquinho sobre símbolos religiosos e sobre espiritualidade nesses romances do começo do século, no Entreguerras, antes da Primeira Guerra e depois no Entreguerras. Queria convidar vocês para estar com a gente e saber que a gente... Obrigado, Síbio. E dizer que o que a gente está fazendo hoje, essa live, ela vai daqui a pouquinho para o YouTube também, para o canal da biblioteca, para o link de... Sim, Guilmar. Essas sessões elas são gravadas e depois no YouTube a gente tem a possibilidade também de continuar essa conversa através dos comentários. Sempre vou ser notificado e a gente pode evoluir essa conversa, todas essas conversas para adiante. E é só entrar no link do escritório do livro Bíblia Maison, que tem tantos vídeos passados como esse também vai entrar daqui a pouquinho. Queria, já que a parte em que a gente falou mais sobre biografia foi uma parte que tocou bastante vocês, uma indicação que eu teria para quem estiver interessado na questão biográfica na literatura, é justamente o Desafio Biográfico, de François Doss. O desafio biográfico é justamente um estudo bem alentado, bem pensado a respeito do desafio da criação biográfica. Então, é uma história bastante focada na criação biográfica
como a tentativa de historicizar e de dar sequência ordeira, né, à vida dos biografados. Como é esse desafio de você fazer uma biografia compreensível? Síbio, a gente não tem GID programado para esse semestre. Temos o GID que fizemos lá como primeiro encontro de 2020, que é justamente a reunião que a gente teve sobre os subterrâneos do Vaticano e o Moedeiros Falsos, em que a gente fez um paralelo, mas é quase impossível que, se a gente tiver a possibilidade de fazer outros encontros como esse depois dessa temporada do primeiro semestre, que no segundo semestre a gente volte a Gida, porque também é um universo, é um autor camaleônico, que não dá para ficar apenas em 2 livros, mesmo tão diferentes quanto Moedeiros Falsos e o Vaticano. Fantástico, Guilmar. Eu acho que eu tinha até lembrança desse encontro do François Doss no Fórum das Letras. E eu tenho uma curiosidade enorme de conhecer melhor, porque eu acho esse livro sensacional. É um livro para quem tem muito interesse relacionado a isso, porque os paralelos com a criação literária são impressionantes. Então, é um trabalho de fôlego, mas para todo mundo que tem um interesse, principalmente para autores, se tivermos aí aspirantes autores, principalmente importante para a gente não ficar tão preocupado com essa fronteira entre o biográfico e o literário. Eu queria terminar com uma observação, uma última observação para vocês, que é uma coisa que fez parte das reflexões dessa semana, junto com outras pessoas, conversando sobre os livros, que é a questão de que muitas vezes, algumas das pessoas com quem eu falava sobre o material, elas tinham uma perspectiva de que esses livros, quem conhecia a Nathalie Sarraute, quem conhecia a Duras, tinha uma perspectiva dessa produção muito caudalosa e uma produção muito espontânea, no sentido de que esses livros seriam produzidos naquele sistema do fôlego só, de que você deixa vazar uma quantidade de informações e emoções. E eu acho que a gente pode terminar a reflexão de hoje deixando claro o quanto isso, às vezes, é uma ilusão que a gente tem, até porque isso foi muito vendido como uma forma espontânea de fazer literatura no pós-guerra, muito também pela nossa imagem dos escritores estadunidenses do período de 1950, o sistema do Jack Kerouac, do Ferlinghetti, que tinham esse elemento de você deixar a história sair. Não é exatamente, e algumas vezes as pessoas têm essa perspectiva a respeito de Sarraute e Duras, de que você tem ali uma coisa caudalosa e que você deixa sair e que o fato de não ter filtro é a virtude. Na verdade, o que a gente tem é muita programação, é muito cuidado, e existe um trabalho de arquitetura daquele texto que está presente, se você olhar com um pouco de atenção e até se consultar os cadernos, e você puder ter acesso ao processo criativo, vai ver que muitas vezes as coisas que para nós parecem processos muito espontâneos e caudalosos, na verdade são resultado de muito pensamento, muito esquema e muita estratégia. Então, no caso da Sarraute e da Marguerite Duras, a estratégia foi tanta que essas memórias que foram evocadas nesse livro demoraram décadas para serem transformadas em texto, para serem transformadas em publicação, porque elas aguardavam, segundo as duas em determinado momento, elas aguardavam a possibilidade de dar valor literário a essas memórias. Então, eu fico por aqui, eu me despeço, gostaria de contar com vocês no dia 24 e uma boa noite para todo mundo, tá?